E nós vamos ser chacoalhados aqui hoje, em nome de Jesus. Eu creio. Eu estava orando hoje em casa e eu gosto muito de ler sobre aqueles avivamentos que aconteceram. E eu lembro de um avivamento de País de Gales, que quando as pessoas elas se reuniam na igreja, a igreja ela tremia com aquele mover que existia dentro da vida das pessoas, que era o Espírito Santo. Então, do fundo do meu coração, eu creio que nós vamos tremer hoje, em nome de Jesus, eu creio. E o tema da palavra deu para perceber, né, e o clamor do mundo, porque é justamente isso que eu quero inserir no seu coração, trazer como revelação, aquilo que o Espírito Santo ele quer fazer em nós e através de nós. Existem agora milhares de pessoas, não somente na Síria, vivendo uma guerra, mas existem milhares de pessoas aqui em Barueri, vivendo uma vida de tristeza, uma vida de amargura, uma vida de sofrimento, porque existe algo dentro delas que não estão sendo de forma correta preenchida. E eu vou falar aqui a pura realidade, existem pessoas aqui dentro da igreja, nesse momento, que ainda sentem um vazio dentro dele, porque não consegue preencher com atitudes que tem, com um pé na igreja e um pé no mundo. Mas eu tenho certeza que nós vamos sair daqui hoje preenchidos pelo Espírito Santo. Nós vamos sair daqui movidos para a eternidade. Eu gostei muito daquela palavra que o pastor Gumer ministrou no Difflin School, no final do Difflin School, no Difflin Conference, e essa mensagem ela não saiu da minha mente, sobre o temor de Deus. Porque muitas vezes nós temos vivido uma religiosidade dentro da própria igreja, temos críticas para tudo. Muitas vezes nós chegamos à igreja não para comemorarmos ou para prestarmos uma celebração a Deus, mas para criticar atitudes que pessoas estão tendo à nossa volta. E não tem como nós clamarmos a Deus, clamarmos por um avivamento, se nós não clamarmos por o nosso irmão que está do nosso lado. Todos nós somos falhos, todos nós tem um clamor dentro de nós, que muitas vezes, se não for preenchido por Deus, se nós não nos conectarmos com Ele, se nós não vivermos uma vida de profundidade com Ele, vamos sentir um dia um vazio, uma tristeza. Quantos já sentiram isso? Eu já senti, muitas vezes, porque o meu combustível, que era a minha busca diária com Deus, estava vazio. E é muito legal como que Jesus, ele apresenta a sua genealogia. Ele começa com uma prostituta, ele fala sobre Raabe, uma mulher que talvez não seria uma líder de célula dentro da nossa igreja, mas é uma mulher que gerou uma geração até Jesus. Jesus, ele sabia que talvez ela não foi perfeita, Jesus sabia que talvez ela não tinha razão naquilo que ela estava tendo como atitude, mas Jesus mostrou: eu confio nela. E muitas vezes nós perdemos a confiança nas pessoas, porque quando nós falamos do clamor do mundo, não é só o clamor da Síria, da África, é o clamor da sua célula, que existe pessoas clamando por dentro para ouvir uma palavra sua, ou muitas vezes nem palavras querem ouvir, querem sentir um abraço. E nós vemos na vida de Paulo isso. Eu amo contar a história de Paulo, porque na conversão de Paulo, havia um clamor no coração de Paulo, porque ele já tinha passado por muitas coisas. Imagina você que corria para matar, para executar o cristão da época, só que diante de Estevão sendo apedrejado, ele olha para o céu e diz para o Pai perdoar, porque aqueles que estavam fazendo aquilo com ele não sabiam o que faziam. Olha a atitude de Estevão, e Paulo estava presente disso. Ainda como Saulo, ele estava presente diante da situação. Havia um clamor no coração do Estevão que ele conseguiu expressar com atitudes, olhando para o céu, e ele mostra o clamor que existe no mundo, e aquilo afeta a vida de Paulo. Eu imagino Paulo dormindo às noites após aquele acontecimento. Eu imagino como que ele não deveria ficar, imaginando que ele ajudou, ele conspirou para aquilo acontecer. Olha que loucura. Saulo vivendo uma vida ali totalmente destrutiva, mas o homem cheio do Espírito Santo, ele mostra os céus, porque a Bíblia fala que os céus se abriram naquela noite, ou naquele dia, os céus se abriram,
E para mim, quando eu vejo Estevão mostrando, ele está mostrando não somente para Paulo, mas para todos que estavam ali, o caminho ao Pai. E aquilo não foi em vão, a morte de Estevão não foi em vão. Eu quero que vocês abram comigo Atos 9, de 1 a 13. Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-lo presos para Jerusalém. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente, brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu, e ele caiu por terra e ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Saulo, a tradução, eu gosto muito da tradução da Bíblia, e a tradução da Bíblia de Saulo é o desejado. O homem que perseguia, o Senhor desejava, o Senhor ansiava pela vida de Paulo. Por isso Saulo se torna o desejado. Só que quando nós vemos a continuação dessa história, quando Saulo, ele fica cego, e nós vemos aqui na palavra de Deus, o Senhor trazendo a revelação para a vida de Paulo, quem ele deveria buscar. E continuando diz assim: em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor chamou ele numa visão: Ananias, eis-me aqui, Senhor. Respondeu ele: na rua chamada direita. Vá na rua chamada direita e pergunte por um homem de Tarso, chamado Saulo. Traduzindo, na rua chamada direita e pergunte por um homem de Tarso, chamado o Desejado. Ele está orando, numa visão, viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que ele voltasse a ver. Respondeu Ananias: Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos seus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com a autorização dos chefes do sacerdote para prender todos os que invocam o teu nome. Queridos, muitas vezes o povo tem clamado para viver isso. O Espírito Santo desce trazendo revelação sobre a vida de Paulo, e ele busca quem? Ele busca a igreja. Ananias é a figura da igreja, e muitas vezes estamos tendo atitudes como o de Ananias. Nós estamos dizendo: Senhor, você não conhece ele? Não sabe as atitudes que ele tem? Você não está vendo, Senhor, o que ele está fazendo? Só que quando o Senhor deseja, ele vai buscar no mais fundo, porque ele quer levantar príncipes e princesas, e você foi chamado para isso. O mundo tem clamado, sabe quem é a resposta para isso? Nós somos a resposta. Nós somos a resposta. Colossenses fala: Cristo em nós, esperança para o mundo, porque nós somos a esperança do mundo. Só que muitas vezes nós temos vivido um discipulado barato. Muitas vezes, ou nós não temos vivido esse discipulado profundo. O Senhor chamou Paulo, não chamou Paulo simplesmente para ser um apóstolo, ele chamou Paulo para ser um discipulador, um homem influente, que ele iria contagiar as pessoas, não por aquilo que ele falava, mas pelo seu testemunho de vida. E é isso que nós precisamos sair daqui essa noite pensando. Nós fomos chamados para muitas coisas. Nós temos um propósito e um destino. O propósito é a forma como nós chegaremos no destino. O propósito seu pode ser um empresário, o propósito seu pode ser um pastor, o propósito seu pode ser um cara de uma mega agência famosa, mas o seu propósito é discipular e ganhar multidões para Jesus através da onde Deus te coloca. E é isso que nós precisamos fazer. Só que se nós não vivermos um discipulado profundo, discipulado de renúncia, de entrega,
Vivemos um discipulado barato, onde temos que muitas vezes nem se encontrar com aquela pessoa, porque aquilo parece um peso. Queridos, nós fomos chamados para isso. Nós fomos destinados e predestinados em Cristo Jesus para amar e cuidar das pessoas. Não importa o meio que você vai fazer isso, seja na sua empresa, como eu falei, não importa. O que importa é que você foi chamado para discipular e cuidar de pessoas, viver uma vida frutífera perante o Senhor. Eu creio que nós já passamos pelo primeiro julgamento, mas o segundo, de fato, são as obras, aquilo que nós vamos apresentar diante de Deus e falar: Senhor, sabe aquilo que o mundo estava clamando? Sabe aquilo que o mundo estava desejando, que era o Senhor, a sua presença? Eu não consegui dar. Queridos, não podemos enferrujar na vida do jovem o discipulado. O discipulado, ele traz cura. O discipulado, ele vai te confrontar. O discipulado, ele vai fazer você ser maduro o suficiente para viver na graça de Deus. É isso que Paulo ensinou, e é isso que Paulo começa a pregar para os gentios. Os gentios começam a ver Paulo como uma referência, porque ele não simplesmente falava, mas ele vivia. Eu fico imaginando as igrejas recebendo Paulo para pregar. Eu falo: uau, cara, esse cara teve uma autoridade sobrenatural. Eu quero ler com vocês aqui Atos 29. Perdão, queridos, Atos 27, desculpa. Desculpa de novo, errei de novo, Atos 26, desculpa. 27 a 32, estou tão empolgado aqui. Glória a Deus. Aqui Paulo, ele está diante do rei Agripa. Esse rei é o rei Agripa II, porque existiu um, se tem o dois. Esse rei, o primeiro rei Agripa, ele mandou Filipe para a prisão. Ele mandou Pedro para a prisão. Então Paulo, ele está diante desse filho do rei Agripa I, ele sendo dois, ele está diante de Paulo, e Paulo está diante do Sinédrio, trazendo a revelação de Cristo. Olha a autoridade de um cara que não só vivia em palavras. Rei Agripa, crê nos profetas? Ele pergunta. Eu sei que sim, ele afirma Paulo. Então Agripa disse a Paulo: você acha que eu tão pouco tempo pode me convencer-me de tornar um cristão? Paulo responde: em pouco tempo ou em muito, peço a Deus que não apenas tu, mas todos os que hoje me ouvem se tornem como eu, menos estas algemas. Olha a autoridade desse homem. E o rei se levantou, e com ele o governador Berenice, como também os que estavam assentados com eles, saindo do salão, comentavam entre si: este homem não faz nada que mereça morte ou prisão. Olha a autoridade na vida de Paulo. Olha como Paulo, ele se levanta, porque existia um clamor no coração dele. E através de Ananias, após a recusa de Ananias, Deus traz novamente a revelação: Ananias, eu estou com você. E Ananias toma uma postura e vai a Paulo, prega a ele, e o cara tem uma transformação para estar diante do rei, um dos maiores reis depois de César, e ele prega ali e vive uma revolução naquele lugar. Imagina o Sinédrio ouvindo isso, porque existia um clamor naquele povo que estava lá dentro, e Paulo sabia que esse clamor só seria preenchido através da referência dele como homem cheio do Espírito Santo. Deus ama se manifestar através do nosso corpo. Deus ama isso, é por isso que Ele nos fez corpo, alma e espírito. Porque cheio do Espírito Santo nós controlamos a nossa alma e nos movemos o nosso corpo para viver aquilo que Ele tem para as nossas vidas, que é ganhar pessoas. Queridos, evangelismo
sem amor é perda de tempo. Não podemos evangelizar as pessoas porque muitos aqui estão praticando. Precisamos evangelizar as pessoas porque isso é um estilo de vida nosso. Tanto que você vê na Bíblia que não existe a palavra evangelismo, se eu não estou enganado. Não existe essa palavra, sabe por quê? Porque aquilo era um estilo de vida dos discípulos. Era um estilo de vida de Paulo. Ele vivia para fazer a obra de Deus, ele vivia para isso. Ele tinha sim muitos deveres. Talvez você possa estar perguntando, não, mas isso não é para mim, ele vivia de uma forma integral. Não, Paulo construía tendas. Paulo construía tendas para sobreviver, porque ele não queria ser um peso para a igreja. Olha que forte isso. E ele começa a trazer aquilo como revelação para a vida das pessoas, cuidando, amando e zelando por elas. Querido, muitos de nós estamos perdendo tempo em coisas que muitas vezes não são pecados. Temos perdido tempo. Nós colocamos prioridade em muitas coisas que não vai preencher o clamor da humanidade. Isso eu estou falando para mim primeiramente. O Senhor me confrontou, o Senhor me trouxe à tona coisas que eu estou fazendo, em nome de Jesus eu estava fazendo, que não são de acordo com aquilo que Ele tem chamado eu para fazer. Eu estou perdendo tempo muitas vezes, e isso me gerou uma certa indignação, e hoje eu falei, Senhor, me perdoa, porque ao mundo há pessoas nas minhas células, precisando de um abraço, precisando de uma atenção, mas eu não. Muitas vezes nós vivemos uma vida egocêntrica, uma vida baseada no nosso umbigo, aquilo que é a nossa vontade, aquilo que é o nosso desejo, ou simplesmente pela aparência. Sabe por quê? Muitas pessoas querem se levantar para viver de aparência, vive uma vida de aparência, está tudo bonitão pregando lá, a família está destruída, ou está tudo bonitão vivendo lá, e ainda está num processo que precisa ser concluído. Nós precisamos ter isso como revelação. Queridos, o que mais nós precisamos tomar cuidado, não é para chegar em um lugar, e muitas vezes perdemos isso por falta de responsabilidade com aquilo que Deus nos chamou para fazer. Precisamos sentir temor na presença de Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que pode mudar todas as coisas. Cara, Ele pode mudar a sua família como mudou a minha. Deus, Ele pode mudar a sua vida de uma forma sobrenatural. Ele pode preencher esse vazio que está dentro de você. Porém, o vazio será preenchido, mas se você não se encher da presença de Deus, se você não caminhar com a igreja de Cristo que somos nós vamos acabar novamente caindo. E Deus falou muito claro comigo, Walter, reveja suas prioridades. Reveja suas prioridades. E uma das prioridades é muitas vezes perder tempo assistindo coisas que não deveria assistir. Talvez eu vou levantar uma polêmica, mas isso é algo que não é pecado. Não é pecado, vocês me entendem? Não é pecado. Assistir série na Netflix não é pecado. Assistir milhares de filmes, queridos, não é pecado. Sabe qual que é o problema? O diabo tem distorcido isso. Por não ser pecado, aquilo se torna a nossa prioridade, e fazer discípulos fica em segundo plano. O problema é que o diabo tem distorcido coisas lícitas hoje. Esse é o problema. Isso tudo que eu acabei de falar não é pecado. Isso dá até prazer de fazer. Fala a verdade, se não dá de prazer de assistir, dá prazer. Mas aquilo não pode ser a sua prioridade, porque existe um povo clamando para ouvir a sua voz. Há um povo clamando que precisa, através de você, ser cheios do Espírito Santo. Isso sim, nós precisamos rever, e Deus tem falado isso comigo. Walter, reveja as suas prioridades. Eu falei no domingo, mas muitas vezes nós temos vendido o nosso propósito como Judas vendeu, ou como Esaú. Nós temos vendido aquilo. Deus, Ele coloca um propósito nas nossas vidas, Ele nos chama para ser pastores, Ele nos chama para ser grandes líderes, mas acabamos vendendo o propósito. Muitas vezes não é vendendo somente por dinheiro, mas muitas vezes é vendendo por coisas fúteis, por coisas mesquinhas que não vão ter valor na eternidade. E Deus, Ele me confrontou dessa forma. E quando eu vejo a vida dos discípulos, uns caras que se abnegaram de tudo,
Um outro passo que nós precisamos para viver aquilo que o mundo precisa é se abnegar das nossas vontades, se abnegar dos nossos prazeres. Precisamos nos abnegar. Nós vemos a nossa geração, queridos, se levantando, eu não tenho dúvida disso. Coloca uma coisa na sua cabeça: a nossa geração foi chamada para viver o maior avivamento da história. A nossa geração foi chamada para ser João Batista e preparar o caminho. É por isso que Malaquias fala, e há um silêncio profético até João, até Mateus, e ele traz claro isso. Ele está dizendo claramente que o coração dos pais se voltem aos filhos e dos filhos aos pais. A igreja que prepara a volta de Cristo é uma igreja que cuida e discipula pessoas. Está dizendo isso na palavra de Deus. Não tem como levantarmos uma igreja relevante sem cuidar das pessoas. Os discípulos entenderam muito bem isso, largaram tudo o que estavam fazendo. Pedro até tenta voltar. Quando vê a morte de Cristo, ele tenta voltar. Para onde ele vai? Pescar. Porque talvez muitos de nós temos medo de enfrentar os desafios que nós temos para enfrentar. Muitas vezes é melhor ficarmos apáticos no nosso canto, ou é melhor sair da igreja, porque esses desafios que eu vou enfrentar, eu não estou aqui eu não vou conseguir. Muitas vezes nós voltamos, recuamos, queridos. Tudo posso naquele que me fortalece. Nós podemos todas as coisas, porque o Senhor nos fortalece, mas precisamos pegar o contexto disso. Não pegamos essa frase estampada nas placas de caminhão lá. Precisamos pegar o contexto. Posso passar fome ou posso ter abastança? Posso passar frio? É isso, tudo posso, porque Ele me fortalece, independente das situações. Independente das situações. E é isso que nós precisamos clamar, precisamos ficar assim indignados, muitas vezes com aquilo que nós estamos vivendo. Eu estou numa fase, queridos, de indignação dentro de mim, de indignação, porque eu vou ver a nossa igreja sendo uma das maiores referências do Brasil, e isso tem gerado uma indignação, porque aqui há muitos potenciais, há homens e mulheres que Deus colocou dentro dessa igreja, que são homens que vão mudar o mercado de trabalho, são homens que vão mudar o mundo, eu não tenho dúvida. Muitos aqui têm chamado para a África, Ásia, Europa, muitos aqui têm chamado para ficar no Brasil, mas queridos, reveja as suas prioridades. Walter, reveja a sua prioridade. Qual tem sido a nossa prioridade? Muitas vezes quando nós vemos um vídeo da Síria, quantos aqui choram com esses vídeos e ficam indignados? Poucas pessoas. E isso gera uma indignação. Se isso não gera em você, queridos, comece a gerar, comece a ficar em crise se isso não gera uma indignação em você. Porque isso, na verdade, é algo que o diabo tem inserido naquele lugar, de uma forma onde a guerra tem prevalecido. Só que muitos de nós não sabemos que o tráfico, as drogas, o alcoolismo mata mais pessoas que a guerra na Síria. Ela está aqui em Barueri, ela está aqui em São Paulo. E quando nós ouvimos falar sobre isso, aquilo tem que gerar uma indignação em você de falar: Senhor, o que eu posso fazer para mudar isso? O que eu posso fazer para que isso não aconteça? Essa semana eu ouvi que o meu primo saiu de casa porque a mãe encontrou um pino de cocaína dentro da mala dele. Aquilo me indignou. Eu vou ver meu primo aqui aceitando Jesus como Senhor e Salvador da vida dele. O que tem te indignado? Só que muitas vezes há duas formas de ficarmos indignados. A primeira indignação é aquela que passa na primeira mudança de controle. Aquela indignação é que posta fotinhas orando pela guerra da Síria. Ora um dia, depois não ora mais. Existe esse tipo de indignação, que é momentânea.
A indignação que o Senhor quer gerar em nós é uma indignação e um clamor por almas. Precisamos gerar filhos espirituais. Eu, graças a Deus, tenho 3 filhas. Eu preciso treinar elas para servirem os maiores líderes da história. Mulheres, sede submissas aos seus maridos. Eu preciso ensinar as minhas filhas a serem submissas aos homens que elas vão se casar. Elas sim podem mudar a história, se submetendo à função do homem. E eu tenho convicção que eu ainda vou ganhar 3 filhos que vão casar com elas. E esses caras vão mudar o mundo, porque eu vou treinar minhas filhas para serem submissas e obedecerem à ordem de Deus e à ordem daquilo que Deus constituiu sobre ela, que é o marido. Homens, jovens, se levantem. Hoje a grande crise não é na nossa igreja, em nome de Jesus, é que as mulheres no mundo têm se levantado mais que os homens. Isso não tem problema, o problema é que os homens precisam se levantar e manter o mesmo nível. Os homens precisam se levantar e tomar a postura de homem e falar: ei, eu estou aqui, eu oro, eu busco e eu intercedo também por você. Precisamos ser homens cheios do Espírito Santo, homens avivados, homens que quando casarem não precisarão ouvir da esposa: amor, você orou? Como está a sua vida com Deus? Ela vai ver quando você entrar dentro de casa, ela vai sentir a presença do Espírito Santo em você. Mulheres, sede submissas, ensinem, vocês vão casar, muitos aqui vão casar, muitos aqui vão ter filhos. Cara, isso é incrível, é a maior experiência, é o maior campo de treinamento que você tem na vida. Cara, eu vejo aqui a Lari ali, o Ben, cara, o cara só come coisa naturalzinha e o negócio é bom ali, você vê ele comendo ali, a função que ela faz, eu falo, uau, que incrível, treinando bem, para ter uma alimentação nutrindo, não só de sentimento, mas de coisas boas também. Cara, olha isso, que incrível. Eu estou pegando exemplos aqui, eu vejo a Karen, o Isaac manda áudio no WhatsApp, orando. Cara, olha isso, sendo treinados para viver o maior avivamento da história, sendo nutridos não só por alimentos físicos, mas eu sei que eles nutrem também pela palavra de Deus. Cara, isso é incrível. A nossa geração não precisa ser a geração do status, a geração que vai ser a mais bonitinha do Instagram, a mais bonitinha do Facebook. A nossa geração precisa ser uma geração que vai se levantar e vai pregar as boas novas, trazendo luz ao mundo. É isso que nós precisamos, isso eu falo por mim. Cara, precisamos disso, precisamos ser despertados naquilo que o Senhor tem como propósito. Muitas vezes, jovens me procuram e falam assim: qual que é o meu propósito? Qual que é o meu chamado? O seu chamado, Deus vai te revelar, mas o seu propósito é cuidar e amar as pessoas, assim como você ama você mesmo, e amar ao Senhor como todas as coisas. Esse é o seu propósito, e nós precisamos ter isso, viver isso de uma forma diária, íntima, profunda. Paulo só se tornou o maior, eu creio que um dos maiores pregadores dos gentios, porque aquele cara tinha vida com Deus. Muitas vezes queremos mudar o mundo orando o Pai Nosso. Não que o Pai Nosso é a maior oração que eu já vi na Bíblia, a mais profunda, mas cara, o Pai Nosso dura 2 minutos. Se nós começarmos a viver uma vida repetitiva, nós não conseguimos ter intimidade. Você já conseguiu conversar com alguém que só fala a mesma coisa? É impossível. O nosso Deus, Ele é todo poderoso, Criador dos céus e da terra, e Ele quer te revelar coisas profundas. Jeremias, as lamentações de Jeremias diz isso. Jeremias indignado, é por isso que talvez seja lamentações de Jeremias, porque ele indignado, ele clama ao Senhor, porque ele queria viver algo profundo, ele estava cansado de viver algo raso, e o Senhor revela para ele coisas profundas, coisas tremendas. Eu que sei os planos que tenho para vós, diz o Senhor, plano de lhe prosperar e não causar dano algum.
coisas grandiosas, insondáveis, que nem passou na sua mente. É isso que tenho para vós, Jeremias. Olha isso, porque um homem se dedica a buscar o Senhor com todo o seu coração. Queridos, não podemos mais brincar de ser igreja. O mundo lá fora está clamando pela manifestação dos filhos de Deus. Os filhos de Deus somos nós, é eu e você. Deus, Ele quer te chamar a lugares que você nunca pisou. Deus quer te levar a lugares de profundidade, a coisas que você nunca imaginou ver de Deus. Eu falo para Deus todos os dias: Deus, me leva a lugares que eu nunca estive na sua presença. Sabe por quê? Uma vida rasa, nós vamos chegar a um nível raso nas nossas vidas. Um nível profundo, nós vamos chegar a níveis profundos na nossa vida. É isso que Deus, Ele quer colocar nos nossos corações. O avivamento, ele começa no seu quarto. Após o seu quarto, ele se transforma em um discipulado profundo e eficaz. Após o discipulado profundo e eficaz, o seu discípulo se levanta, não para ser simplesmente o seu discípulo, porque nós formamos discípulos para o Senhor. Ele se levanta para você simplesmente deixar as suas costas, para que Ele possa apoiar e ir muito mais longe do que você. O problema é que nós temos medo de formar discípulos. Nós temos medo de formar discípulos que vão muito mais longe, que vão ter revelações muito mais profundas do que nós. Mas eu tenho certeza que hoje vai acabar tudo isso. Cara, se uma palavra que você possa guardar dessa noite: cuide de pessoas. Mas talvez você possa perguntar ou falar: cara, mas você não sabe como está a minha vida. Cara, quando Jesus, ele pergunta para Pedro, ele fala para Pedro: Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Aquela situação talvez era uma das mais tristes de Pedro. Ele tinha acabado de negar Cristo. O avivamento que você precisa, talvez esteja na sua maior dificuldade. Quando você vence essa dificuldade, o Senhor começa a trazer boas novas e alegria de viver na presença dEle. É isso que nós precisamos. O mundo está clamando. Nós vemos a Bíblia trazer revelação daquilo que o mundo necessita. Aqui está tudo o que precisamos. Tudo o que precisamos está na palavra de Deus. Precisamos ser levantados, jovens, como homens que leem essa palavra, homens que meditam dia e noite. Cara, é muita luta ler todos os dias. Mas quando eu penso no clamor que existe no mundo, eu não posso deixar de ler, eu não posso deixar de ser preenchido pela presença de Deus na minha vida. Eu queria convidar você a ficar de pé. Pai, que nenhum de nós sejamos distraídos agora. Shuyanda, Suyaralá. Pai, nós não estamos aqui, Senhor, para cumprir uma tabela. Nós estamos aqui, Senhor, porque há um clamor no mundo. Nós estamos aqui porque nós queremos ser como Paulo. Pai, tira de nós tudo que não provém de Ti, Senhor. Pai, não queremos ser movidos a elogios. Queremos ser movidos pela Tua palavra, aquela que penetra, aquela que me edifica, Senhor. Espírito Santo, não são as minhas palavras humanas, fracas, que convence, mas é as Tuas palavras, que tem poder, o poder de vida e vida eterna. Eu queria
estar naquele dia em que Paulo se levantou contra o rei e começou a pregar as boas novas dentro do Sinédrio. O homem que se abnegou, o homem que se entregou. Ah, Jesus, como eu quero ver a nossa geração se entregando por amor a Ti. Pai, as nações estão clamando por um avivamento. As pessoas lá fora estão sentindo um vazio. Pai, há pessoas aqui dentro nessa noite sentindo esse vazio. Como naquele avivamento em que eu ouvi falar que as pessoas se quebrantavam e rugiam dentro da igreja, sentindo dores de parto por almas. Que nós possamos sentir essa noite isso, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Pai, faz de novo, Pai. Pai, eu não quero mais ouvir falar. Faz de novo. Escreve novamente a Bíblia em nós. Escreve experiências memoráveis de cura nas nossas células, experiências de transformações do discipulado. Espírito Santo, revisa nossas prioridades agora. Nos mostre, Pai. Eu sei que o Senhor não nos julga. Nos mostre aonde estamos perdendo